Momento do Discipulado. Gasta-se tempo no discipulado para se conhecer e encaminhar bem o discípulo. Eu quero focalizar isto. Todo relacionamento cristão superficial é falho, não vai trazer proveito, não será duradouro, pode abrigar pecados ocultos que vão se revelar mais tarde e pode levar a pessoa a correr o risco de não ser salva. Ela estará enganada, pensando que indo à igreja, assistindo reunião de vez em quando, ela está garantida, porque afinal de contas ela crê com seu coração sincero. Mas se ela não obedece, não dá frutos, não faz parte do corpo, não está em comunhão, ela corre o sério risco de não subir no arrebatamento. Portanto, Deus quer que a gente plante a semente bem desde o início e cuide dela. Quando a gente plantar, não plante em terreno rochoso, mas também quando você plantar a semente, limpe em volta o mato para o espinheiro não crescer junto com a sua semente. Regue a sua semente, examine a cada dia como ela está. Isso é significativo, importantíssimo. Você acompanhar cada dia, regar na medida certa, não com água demais, regar na medida certa, limpar, tirar o mato em volta, acompanhar o crescimento da planta. Se você cuidar bem no início, depois ela vai sozinha. Uma árvore adulta não precisa que a gente fique cuidando dela, ela já se enraizou, se estabeleceu, ocupou seu espaço, absorvendo o sol na medida certa, absorvendo o malfadado CO2, que é alimento para as árvores. O que é odiado aqui nas grandes cidades como poluição é amado pelas árvores, o CO2, porque é alimento de onde ela tira o tão necessário carbono que forma a madeira. Pois é, as árvores bem estabelecidas vão crescer sem que a gente precise ficar cuidando mais delas, mas nós cuidamos no início. Assim é a vida de um cristão. Quando a gente cuida bem no início, evangeliza bem, discipula bem, depois vai virar um crente adulto que não somente vai se estabelecer, como vai ganhar muitos outros também. Deus quer que sejamos assim. E Ele nos ensina que todo relacionamento superficial é perigoso e falho. E é o que normalmente acontece nas igrejas. As igrejas vivem de reuniões e as pessoas só se encontram nas reuniões quando se encontram. Porque há muitos crentes que não vão a todas as reuniões, vai numa, não vai na outra, o outro não vem naquela que ele foi, e às vezes leva um mês para ele encontrar aquela outra pessoa. Não dá para ter relacionamento assim, esporádico, errático, não dá para a gente desenvolver relacionamento. Isso não é igreja, é ajuntamento religioso, como Deus descreve lá em Isaías no capítulo 1, que aborrece a Deus. Grande parte das igrejas estão aborrecendo a Deus, ao invés de agradando. Leia lá, Isaías capítulo 1, a realidade como Deus mostra, tudo podre, estragado, contaminado, e o povo tocando uma rotina religiosa normal, com reuniões semanais, mensais, festas, ajuntamentos, orações, sacrifícios, o povo achando que está bem e agradando a Deus, e o Senhor dizendo que eles estavam muito mal. Isaías capítulo 1, vá verificar. Mas então o que Deus quer de nós? Ele não faz questão de número, de quantidade de pessoas, mas Ele quer cristãos sinceros,
verdadeiros e que comecem bem. Deus quer que estejamos dando toda a atenção à pessoa na evangelização para que ela tome uma decisão firme, pensada, não precipitada. Cuidado! A maioria dos crentes que pregam o evangelho, que eu conheço, porque a maioria dos crentes não prega o evangelho, mas os que pregam, que são obreiros, a maioria que eu conheço são precipitados. Olha, Jesus te ama e tal, não quer aceitar Jesus? Levanta a mão e aceita Jesus. Isso é uma brincadeira de mau gosto que ofende a Deus. É como baratear uma mercadoria de fim de feira. Está assim jogando o evangelho como se fosse arroz de quinta qualidade. Não, isso não é evangelizar, isso é horrível e prejudica a pessoa. Suponhamos que a pessoa é sincera. Você quer aceitar Jesus? Quero. Então levanta a mão e aceita. E depois larga a pessoa, não dá orientação e ela diz, e agora o que eu faço? Claro que vai voltar para o mundo, para a vida dela, pior ainda do que era antes. É triste isso. A maioria dos crentes não evangeliza. E dos que evangelizam, a maioria é precipitada. Eles não evangelizam direito porque não querem gastar tempo. Eles acham que já contabilizaram o fruto deles quando pedem para uma pessoa levantar a mão. Quer que eu ore por você? Você aceita Jesus? Levanta a mão e eu oro por você. E eles vão contabilizando essa pessoa como um número no currículo deles. Na verdade, eles estão estragando mais esta pessoa com uma pregação artificial. Deus quer que gastemos tempo para conferir se a pessoa entendeu as 4 leis espirituais, se ela está arrependida de seus pecados, se ela está verdadeiramente crendo em Jesus e se ela verdadeiramente nasceu de novo, se ela recebeu o Espírito Santo. Quando alguém nasce de novo e recebe o Espírito Santo, isso é inconfundível e nós temos que gastar tempo com o novo para nos certificarmos disto. Mas as igrejas gostam de receber pessoas, visitantes, membros, pessoas de outras igrejas, venham, vamos somar todos aqui. E faz ali aquela salada de crentes de todo tipo que tem um relacionamento muito superficial. Isto não é igreja. Não é corpo de Cristo, é um ajuntamento religioso. Mas então Deus quer que dediquemos tempo para nos certificarmos que a pessoa está bem, está firme, para sentirmos sinceridade nela, porque também há muitos que vêm para o Evangelho por interesse, vêm para o Evangelho porque querem uma cura, vêm para o Evangelho porque querem prosperidade, vêm para o Evangelho porque eles querem um ambiente social, eles querem amigos, e na igreja eles vão encontrar amigos. Nada disto é a base da vida cristã. Davi é um personagem na Bíblia que nos ensina muito. Ele errou muito também, mas agradava a Deus com um coração sincero. Em determinada situação, o Saul já tinha morrido, Davi estava reinando no sul, em Judá, e Deus o estava abençoando. E lá no Reino do Norte era uma confusão, disputa pelo poder, até que depois de muitas lutas, problemas e brigas e confusões, o Abner conseguiu. Abner era o comandante do exército de Saul, ele era primo de Saul. Ele controlava as forças armadas, ele conseguiu estabelecer como rei, certamente que não foi fácil, porque também não foi imediato. Ele conseguiu estabelecer como rei um sujeito desprezível, que não tinha personalidade, um filho de Saul chamado Isbosete, que
era um João Ninguém, não tinha vontade própria, portanto era dirigido pelo próprio Abner. O Abner era um homem forte, nominalmente quem era rei era o Isbosete. E lá pela santa do Isbosete se sentiu rei, interessante, e deu uma dura no Abner, e o Abner não gostou daquilo não. O Abner disse: quer saber de uma coisa? Eu vou passar para o lado de Davi. Eu estou fazendo beneficência a você e você quer me culpar por causa de uma mulher? Eu tenho liberdade, eu já fiz beneficência para a tua família toda, desde teu pai Saul, e agora você quer me culpar por causa dessa mulher que eu peguei aí. Vamos fazer o seguinte: eu vou passar para o lado de Davi e vou entregar o reino todo para ele. E foi. E Davi o recebeu bem. Não era para receber. Aquilo era uma traição. Davi estava ou estaria abrigando uma traição do Abner contra o chefe dele, o senhor dele, que era o rei Isbosete, filho de Saul. Davi errou, recebendo o Abner com todas as honras e a comitiva dele. Mas Deus providenciou que o Joabe, que era o comandante do exército, ficasse enciumado e tramasse uma armadilha, que deu certo, para chamar o Abner de volta e matar o Abner à traição. O Joabe fez isso. Ele era uma máquina de guerra, era esperto, malicioso, Joabe era assim, e acabou matando Abner. Davi ficou chateado com aquilo, mas teve que aceitar o fato de que o Abner já não vivia mais. E aquilo que Davi esperava que o Abner fizesse, que era trazer todo o povo de Israel para se juntar com Davi e ele ser rei de todo o país, isso não aconteceu naquela ocasião, porque não era vontade de Deus. Então aprenda isso. Davi estaria com Abner todo falso, fingido, malicioso, armadilhoso. Como a gente vai conviver com gente desse tipo? Há igrejas que estão recebendo obreiros interesseiros, dividiram uma igreja lá e querem se juntar com a gente aqui. Isso não vai dar certo, não é o caminho de Deus. Você abrigar na igreja aqui alguém que está traindo o outro lá. Não podemos nos levantar contra irmãos, dividir igrejas, aceitar pessoas mal intencionadas que vêm para o nosso meio. Deus quer que façamos a coisa do jeito certo. Não vamos nos precipitar, temos que gastar tempo conversando, confessando pecados, acertando a vida, senão a obra de Deus não vai para frente. Entenda isso, não queira asfaltar o caminho de um discípulo, facilitar a vinda dele. Ele tem que vir quebrantado, com o coração contrito diante de Deus, arrependido da velha vida e não de qualquer jeito. Não queira facilitar a vinda de ninguém. Não queira manter um relacionamento superficial. Isso não é igreja. Igreja é verdadeira, sincera, pessoas que amam uns aos outros, e Deus vai nos empurrar para as dificuldades para que isso aconteça. Você entende?